o desenvolvimento do nosso aplicativo, que é uma cópia do 7-Minute Workout, tá? Para quem não conhece, o 7-Minute Workout é um aplicativo de treino, tá? Onde você treina todos os dias por 7 minutos, algumas posturas, exercícios, tá? De academia, assim. E eu achei interessante colocar esse aplicativo no curso porque ele é um aplicativo que serve para várias finalidades, na verdade. Porque ele não passa de uma lista de tarefas com relógio, né? Então, se a gente aprender a desenvolver um aplicativo desse, eu acho que a gente pode achar várias finalidades para ele aí, tá? E aí nesse aplicativo, mais uma vez, a gente vai estar trabalhando algumas coisas que a gente já viu e algumas coisas que a gente não viu, como listas, carregar uma lista customizada e coisas que a gente não viu aí, como fazer animação de objetos, colocar som, e usar o sintetizador de voz aqui do Android, tá? Que você escreve uma palavra e ele narra a palavra para você, ok? Então eu vou começar o projeto aqui, vou criar um projeto novo. Então, o aplicativo ele é basicamente, eu tenho umas telas que eu separei aqui dele. Deixa ele abrir aqui o projeto. Bom, eu tinha separado aqui umas telas do aplicativo, mas ele é basicamente isso aqui, ó. Você vai ter uma imagem aqui, tá? Qualquer, uma lista para você selecionar o seu treino. A gente vai usar uma célula customizada, tá? Onde a gente vai ter ali um número, um label aqui, né? Pode ser ABCD ou uma inicial para o nosso treino, o nome do treino e uma imagem que a gente queira usar, né? No caso, eu sugeri aqui uma estrelinha, né? Quando o cara concluir o treino, ele poderia até ganhar essa estrelinha aí. Quando você seleciona um treino na lista, ele vai abrir a lista do treino, tá? Com os exercícios. Quando você clicar no exercício, ele abre um vídeo do YouTube do exercício, tá? E quando você der aqui um iniciar exercício, iniciar treino, né? Ele vai chamar um relógio lá com o nome do treino, o nome do exercício, o próximo exercício que você vai fazer e uma barra de progresso aqui, tá? Eu tinha esquecido de falar, a gente vai aprender também a carregar os vídeos do YouTube aqui no nosso treino, né? Como no aplicativo do 7-Minute Workout mesmo, tá? Então, eu estou com o projeto aberto aqui. Para a gente começar, nessa primeira aula, eu vou só criar aqui as telas e classes que eu preciso para trabalhar aqui, tá? Então, essa primeira classe aqui, eu vou apagar aqui nesse Activity Main o toolbar. Aquele botão lá eu não preciso dele. Ok? Então, nessa Content Main aqui, eu vou ter uma imagem. Então, eu vou colocar aqui um Image View. Essa imagem eu quero carregar aqui Então, eu vou pegar aqui alguns arquivos, ó. Vou pegar essas duas imagens aqui, vou copiar elas para o diretório Drawable. Eu vou criar um novo diretório aqui, vai chamar Raw. Por padrão, o Android Studio usa esse diretório aqui para mídias, né? Então eu vou copiar aqui o meu MP3 do som, tá? Quando a gente concluir o treino, ele vai fazer um plin. Aqui a gente aprende a usar
um recurso de som aqui, tá? Essa imagem aqui, o source dela vai ser, vou pôr aquele ícone que eu peguei lá. Ele está aqui na pastinha Drawable, aqui no final, tá? Eu vou colocar aqui um texto. Selecione seu treino. Embaixo do texto aqui vai ter um list view. Ok? Centralizado aqui no meio. Esse cara vai chamar imagem treinos. Que é o título, não precisa mudar. Lista treinos. Ok? Essa lista aqui, como eu disse, né, eu quero uma célula customizada para ela, tá? Então, eu quero um quadradinho aqui do lado com um número, o nome do exercício, uma imagem, né, ou qualquer componente que você queira colocar dentro de uma lista, né? Você teria que fazer isso aqui. Esse seguinte processo que eu vou fazer aqui, ó. Vai criar um novo layout aqui, ó, new XML, XML layout, ok? Então ele vai chamar célula treino. Eu quero que ele seja um relativo layout. Eu quero colocar um quadrado de um lado, um quadrado do outro, né? Então com o linear eu não iria conseguir. Então nesse layout eu vou querer aqui um frame layout em cima e na direita. Vou ajustar o tamanho dele aqui. Dentro do frame layout eu quero um texto, que vai ser o número ou letra A. E esse frame layout eu quero mudar a cor do fundo dele. Ok? Copiar. Colar ele do outro lado aqui. E aqui eu vou carregar minha imagem. Uma estrelinha. Ok? Então, deixa eu só diminuir o tamanho da estrela aqui. E aqui no meio, esse relativo layout eu vou deixar wrap. Então, esse relativo layout aqui, eu vou deixar o wrap content para a largura e altura dele, tá? Vou mudar a cor do fundo também aqui. E aqui no meio eu vou deixar um textinho centralizado, bem no meio, tá? Vou deixar a cor dele preta, ó, text color. Tá bem escuro ali. Ok? Então, essa aqui é a célula que a gente vai ter que usar para popular essa lista aqui. Ok? Vamos antes aqui, no strings XML, vamos declarar aqui duas listas, ó. Pessoal, esses dois string arrays aqui, ó, que seria o nome e a legenda dos treinos, tá? Então, no primeiro quadradinho aqui, posso pôr a legenda A, B, C, D, né, ou a palavra que eu quiser. E na outra vai ser o nome do treino, tá?
Eu deixei os dois arrays com o mesmo tamanho, tá? Para dar certo ali, né? E para a gente popular essa lista aqui, a gente vai precisar de uma classe que é um adaptador e um data provider, tá? Então, você vai vir aqui no Java, ó, botão direito, New Java Class. Opa. New Java Class. Treinos. Opa. Adapter. Que vai ter as funções lá para popular a lista, né? Treinos. Data Provider. Ok? Que é onde a gente vai ter a estrutura dos dados que a gente vai querer usar para completar aqui esses campos, né? A imagem, o texto 1 e o texto 2. Ok? Vamos também nomear esses textos. Ó. Esse aqui vai ser texto, ID, treino, e o outro vai ser texto, nome, treino. Ok? Então, eu tenho aqui o adaptador. Então, essa vai ser a função aqui. Que vai trazer os dados para a lista, tá? Ó, vai contar quantas posições a lista vai ter, a função para pegar algum item da lista, tá? E essa função aqui é para inicializar a lista lá. Eu só vou trocar aqui os nomes, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, célula treino. A imagem vai ser image view. Texto nome treino. Ó. Tenho digitado errado aqui, ó. Então, texto, nome do treino e o texto ID do treino, tá? Então, dentro dessa função aqui, ele vai popular a lista usando essa célula, tá? E cada campo ele vai achar lá o componente dentro da célula e associar o valor ali para ele, tá? Então, essa outra classe aqui, o Data Provider, ele vai precisar prover os dados aqui, tá? A gente vai precisar de 3 dados, né? Que são esses 3 aqui. A lista dos ícones, tá? Que vai ser um número cada ícone. E eles são um string aqui, né? Estático. E os 2 strings aqui, a lista dos treinos e a lista das iniciais, tá? Aqui no Android Studio, ó, se a gente já declarar as variáveis, você consegue dar aqui um Alt, botão direito. Você tem aqui, ó, Generate, Getter e Setter. Ele já escreve para você aqui, ó, todas as funções, ó, para inicializar essas variáveis, tá? Tanto para pegar o valor quanto para setar o valor delas lá, tá? E eu quero só essa funçãozinha aqui para inicializar elas também, tá? Na verdade é isso daqui, a nossa classe, ó, tá? Você vai declarar as variáveis, inicializar elas aqui, e aí você vai ter um getter e um setter para cada um deles ali, para ler a variável, tá? No get, e set para você alterar o valor da variável ali, tá? Agora sim, você consegue passar esses valores aqui para o adaptador, ok? E
através do handler aqui, você vai setar quem é quem ali na hora de popular a lista, tá? Isso aqui é meio complicadinho assim, mas se vocês tiverem esse modelo aqui, ele vai funcionar para qualquer caso. Você vai apenas colocar e tirar aqui os campos, os componentes que a gente vai precisar, tá? Sempre você vai precisar dessas duas classes aqui, simplesmente para chegar aqui na sua lista e usar uma célula customizada na sua lista, ok? Então, isso tudo aqui a gente já tem as classes lá declaradas aqui, tá? Mas no nosso main activity, por enquanto, ó, não tem nada, ok? A gente precisa aqui no main activity falar quem é a imagem, quem é o botão, né? O botão não, quem é essa imagem. Eu vou até fazer uma animaçãozinha dela fazendo um fade aqui aparecendo, né? Então eu vou até pegar essa imagem aqui. Não é aqui na Activity, né? Na verdade é no Content Main. Então vou dar um alpha nele aqui, ó. Deixar o alpha dele 0 para ele sumir. Ok? E aí ele vai aparecer aqui numa animação pela programação que a gente vai fazer aqui. A gente ainda não usou animação nenhuma aqui nos nossos códigos, né? Então, aqui a gente vai precisar agora inicializar a lista, né, e usar as classes para popular essa lista. Então, mais um pouquinho de código aqui que a gente vai precisar. Então, assim vai ficar a minha main activity. Eu vou só tirar por enquanto aqui, ó, esse text to speech. Isso aqui é a locução dele, tá? Eu vou só remover esse pedaço de código aqui, a gente não vai precisar dele por enquanto. Aqui é a lista que a gente declarou aqui no strings. Como eu mudei aqui o nome da imagem, ele vai estar um errinho também. Deixa eu só consertar isso aqui. Ok? Então, vamos ver o que a gente tem aqui nessa classe, tá? Aqui também eu não vou querer essa funçãozinha. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando a gente começar aqui a nossa classe principal, tá? Eu vou deixar declarado aqui uma variávelzinha, um número, treino selecionado, porque na hora que a gente clicar para selecionar o treino, você vai querer saber se foi o treino 1, treino 2, treino 3 que foi selecionado, né? Então, a gente vai guardar o valor dele nesse cara aqui, tá? Declarei aqui o image view, que é essa imagem que eu vou fazer a animação nela, tá? E aí, aqui na função create, eu declaro aqui a minha lista, crio duas listas, ó, nome do treino e a inicial dos treinos, que essas listas elas vão receber os valores que a gente tem aqui no strings, tá? Crio um adaptador, crio uma outra lista de int, que é para saber o caminho das imagens, que no caso é a mesma imagem em todos aqui, mas isso aqui, dependendo do que você quisesse fazer com o aplicativo, você poderia manipular isso aqui, né? Aqui eu inicializo a minha lista, então essa aqui vai ser a lista. Deixa eu ver como que ela está declarada aqui. Também escrevi errado aqui, ó. Lista treinos. Ok? Aqui eu inicializei a imagem, tá? Só para vir aqui e usar essa linha, que é o animate, tá? Eu vou animar o quê? O parâmetro alpha até 1, como ele é um float, né? Eu uso o F depois, em 2 segundos, tá? Então, com uma linha de comando aqui,
como a gente zerou o alpha da imagem, quando ele abrir ali a activity, ele vai usar essa animação aqui, ele vai startar essa animação. Aqui a gente pegou lá as listas que a gente tinha declarado lá no strings, né? E aí jogou essa lista dentro dessa array de strings que a gente criou. E aqui que está a hora que você popula a sua lista, ok? Então você cria lá uma variável i, um adaptador, seta o adaptador para a lista que você identificou, e aí faz um for, indo na string, lá no array de string de nome em nome, e dando lá, usando lá o data provider para ir adicionando ali uma célula no adaptador, ok? E aí com isso você vai popular a sua lista. Por último aqui também, eu dei um set on click listener, para a gente, quando clicar na lista aqui, ele ter o evento do clique, né? Ele acontecer alguma coisa, né? Então o evento listener aqui, o que ele vai fazer? Quando você clicar em algum item, ele vai pegar a posição do treino selecionado e guardar nessa variável, porque a gente vai, mais para frente, a gente vai precisar desse número, tá? Ele vai abrir um toast aqui só para mostrar o nome do treino lá que você selecionou, tá? Só aqui é mais a gente ir debugando ali, né? E ele vai rodar a função load tela vídeos. Na verdade não seria load tela vídeos, né? Eu escrevi, vamos colocar aqui, ó, load tela exercícios. A tela de vídeos vai ser outra, na verdade, né? Mas é só o nome da função aqui. Então, quando ele clicar em algum item, ele vai carregar essa tela, essa função, vai rodar essa função, que é essa aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai criar um intent novo, tá? Esse intent ele vai receber a tela de exercício que a gente não criou aqui ainda, porque isso está dando erro. Ele vai dar um put extra. Isso aqui a gente não viu ainda em nenhum aplicativo, tá? O put extra, ele vai passar um argumento, ele vai passar um parâmetro, porque você vai estar em uma view, você vai estar na primeira tela, e você quer passar para a segunda tela. Você clicou, você quer ir para a tela que tem a lista dos treinos, mas dos exercícios mesmo, né? Só que para carregar a lista dos exercícios, você precisaria saber qual dos treinos foi selecionado. Então, esse put extra aqui, ele vai mandar um argumento qualquer, ele vai chamar número treino, tá? Vai ser um int, né? Ele vai mandar o treino selecionado, que é aquela variável que eu inicializei e que eu setei ela aqui com a posição da lista que foi selecionada. Ok? Vamos só criar a segunda activity para ele chamar aqui, que vai chamar tela exercícios. Então, para criar atividade, você vem aqui na pasta Java, nova, activity, blank activity. Ele veio com o campo ali do pacote em branco. Deixa eu só copiar aqui o package do meu projeto. Então, activity, blank activity. Então, tá lá. O pacote vai ser esse aqui. Ele deveria já vir aqui setado, né? Às vezes eu não sei porque ele vem apagado. Então, ele vai chamar tela exercícios. Ok? Exercícios. Então, o que ele vai fazer? Quando você criar uma blank activity, ó, ele vai criar uma classe do Java e lá na pasta layout, activity tela exercício, content tela exercício. Ok? Ele vai criar esses três arquivos aqui para a gente, que é o layout, a janela do layout e a classe que controla o layout. Ok? Então vamos só dar uma limpada aqui nessa tela. Eu não vou querer activity tela exercício, não quero o botão aqui, a barrinha. E aí eu só vou limpar o código dele aqui, ó, tirar o toolbar. Ok? Deixa eu fechar todo mundo por enquanto. Aqui ele está chamando com outro nome, né? A célula.
Aqui está certinho. Então, vamos executar aqui o projeto por enquanto. Teoricamente, até então, eu só tenho que ter a minha lista populada com a minha célula que eu criei, tá? Com essa célula coloridinha. A gente vai ter a animação da imagem ali funcionando, né? A lista alimentada com essas strings aqui que eu criei, ok? E quando eu clicar, ele vai chamar essa segunda tela, que é a tela exercício, que por enquanto ela está vazia, né? Então vamos esperar ele abrir aqui. Ok? A animação dele funcionou ali. A gente tem a nossa lista aqui com aquele array de strings que a gente declarou, ok? Quando você clicar, ok? Ó, ele deu aqui o número da coluna ali que você selecionou e carregou o segundo intent aqui, a segunda activity, né? Ok? Então, dependendo da opção que você clicar aqui, lembra que o toast devolve aqui o número da linha que foi clicada. Ok? Começando aqui, a primeira linha é 0. Ok? Então agora a gente vai... Deixa eu fechar todo mundo aqui. A gente vai criar a lista de exercícios, né? Quando você clicar aqui em algum exercício, em algum treino, né? Então eu tenho o treino, sei lá, de corrida. Ele deve trazer a segunda view com uma lista com todos os exercícios desse treino. Quando eu clicar em algum exercício, ele vai abrir uma outra atividade que vai trazer o vídeo do YouTube para mostrar como que é esse exercício. E aqui embaixo vai ter um botão iniciar o treino. Quando você clicar nele, ele vai para a tela do relógio, que aí o treino começa de verdade, ok? Então, essa tela aqui eu vou ter que ter somente uma lista e um botão aqui, ok? Então, vamos lá. Content tela exercícios. Deixa eu ver, ele deu um probleminha ali para abrir. Deixa eu ver se... executar ele sai. Então, nessa tela aqui dos exercícios, a gente vai ter aqui um botão. Pode deixar ele aqui embaixo. Eu vou deixar aqui a largura dele, ó. Match Parent. A legenda dele vai ser iniciar treino. Ok? E aí eu vou ter também um List View. Posso alinhar ele aqui em cima. Ok? Então esse aqui vai chamar lista exercícios. Ok? A classe aqui da tela de exercícios, deixa eu já pegar ela aqui também, ó. Então, a hora que a gente tem aqui, vou declarar aqui a lista, uma string
com o nome do que vai ser o nome do exercício que foi clicado, tá? E também um número, que é o treino que foi selecionado, que é o número que ele veio da outra activity, tá? É o número que a gente passou lá pelo intent, lá pelo put extra, né? Na função create, então, a gente vai inicializar essa variável, esse número, ó, com o treino que foi selecionado. E aí você pode dar um switch, ó, vai criar também uma lista de treino, né? Uma lista de strings, né? Um array de strings. E aí a gente vai fazer um switch nesse número aqui. Falar, caso ele tenha selecionado o treino 1, ele inicializa a lista de treino X. Ok? Caso foi 2. Aqui eu só coloquei 3 casos, né? 1, 2 e 3. Mas aí você... 1, 2 ou o default, né? Que não for, caso não for nenhum desses, né? Vamos deixar 0 e 1 aqui. É o primeiro e o segundo da lista, tá? Mas aí você poderia encher esse switch aqui para cada treino, cada opção, ele carregar determinada lista de treino, ok? Aqui no caso o adaptador ele vai ser bem mais simples, tá? Ele não vai precisar usar duas classes, tal, porque a gente vai usar uma lista simples aqui, ó, tá? Não vai ser aquela lista customizada. Então, para você popular ela, é só isso daqui, ó. Você vai ter o adaptador, ó, você criou um adaptador, que ele vai trazer, ó, simple list item, text 1, que é lá na lista, ele vai usar a lista treino, que é essa lista que a gente acabou de encher ela de strings aqui, né? Aí dá um set adapter e o onClick listener, ok? Quando você clicar em alguma posição da lista, você pega o valor da posição, pega o item que foi selecionado, né? O nome que foi selecionado, ó, pode ver que ele vira um string aqui, tá? Eu preciso primeiro da posição para usar aqui o getItem at position, o número da posição, e aí carregar para esse valor aqui, o item value, a string, o nome do exercício, tá? Aqui ele dispara um toast com o exercício que foi selecionado. E aqui, na variável exercício selecionado, que é um string que a gente criou, a gente popula. Aqui está até meio redundante, né? Poderia já ter associado direto aqui, né? Agora que eu vi. Mas aqui a gente está colocando o nome do treino que foi selecionado dentro dessa variável, porque mais para frente a gente vai passar ela pelo put extra da intent, ok? Aqui a gente tem duas funções, ó, uma para carregar a tela de vídeos. Quando você clicar no nome do exercício, ele tem que abrir uma outra atividade que é a tela de vídeos. Ou quando você clicar no botão aqui iniciar treino, ele vai disparar essa load tela treino run, tá? Deixa eu já criar essas duas atividades aqui, ó. Mesmo esquema lá, ó, new blank activity. Então eu quero aqui, ó, aqui ele já até trouxe o pacote, né? Então eu quero aqui, ó, tela vídeos, ok? E eu quero também outra blank activity, tela treino run, ok? Que vai ser a tela do relógio, né? Que é a tela que vai executar o treino, ok? Então tenho duas classes aqui agora, vamos só ver se tela treino run, tela vídeos, não deu erro mais. Vamos executar para ver o que a gente vai ter aqui. Então, dei um clique aqui no 1. Ó, pode ver que esse treino que está aqui, ó, ele é o primeiro treino lá do switch, tá? Ó, aquecimento. Se eu voltar aqui, ó, clicar no 2, já é o segundo treino. Ou se eu clicar em qualquer outro, ele entra no laço do default e carrega o terceiro treino aqui, ok?
Quando eu clico em algum desses itens aqui da lista, ele me chama a outra tela, a tela dos vídeos, tá? Que vai ser onde a gente vai carregar o vídeo do YouTube e setar o título do vídeo aqui que a gente vai passar pela intent, né? Porque a gente já, na hora de chamar a intent aqui a tela do vídeo, ó, eu já dei um put extra aqui, nome do vídeo, e estou passando a string do exercício que o cara selecionou aqui, tá? Então, a gente vai fazer aí na próxima aula, vai ser isso aqui, ó. Criar essa tela do vídeo de acordo com o parâmetro que foi passado, o nome do treino, né? E carregar o vídeo do YouTube aqui dentro, ok? Pada aqui na Activity dos vídeos, ó. Vou tirar essa barra e o botão que ele cria e a chamada aqui, ok? Aqui na tela dos vídeos, a gente vai, ó, no Content, tela vídeos, eu vou carregar só dois componentes aqui, ó, um large text, pode ser aqui no topo, aqui em cima, e um web view. Cadê o web view? Aqui, ó. O web view pode ficar aqui embaixo mesmo, alinhado aqui. Eu vou só dar uma altura nele. E aqui ele vai ajustar. Ok? Então, esse texto aqui, vamos chamar ele aqui de texto nome exercício. E aqui o WebView vai chamar meu WebView. Ok? Então, nessa classe aqui, ó, tela vídeos, a gente só vai precisar, é bem simples aqui o código até, ó. Então, ó. Deixa eu só mudar aqui texto, nome, exercício. Ok. Ok, então o que ele está fazendo aqui, ó? Eu só estou inicializando dois componentes aqui, ó, o WebView e o texto. Crio eles aqui, né? A variável. Inicializo eles dois aqui, tá? Com find by view, find view by ID. Eu vou usar aqui, ó, set web view client, tá? Ele vai criar um browser dentro do WebView e com essas linhas aqui, esse aqui não. Ele vai dar um load URL, vai pegar o caminho de um vídeo do YouTube, tá? Eu já deixei aqui o código dele inteiro, ó. Se você quiser trocar o nome do vídeo, seria trocar só essa identificação do vídeo do YouTube aqui mesmo, tá? A gente poderia, no caso, pegar lá em intent, que veio para cá, tá? No caso vai ser essas duas linhas aqui, e eu poderia até trabalhar o link do YouTube. No caso, na minha aplicação aqui, ele vai sempre carregar o mesmo vídeo, né? Independente do exercício que você escolher. Mas com um switch aqui, um case rapidinho, você conseguiria também alternar o link dos vídeos do YouTube, ok? Então, nessa última linha aqui, ele dá um string, get intent, get extra, e pega o intent que eu passei aqui, o put extra que eu passei aqui, ele vai capturar o nome do exercício aqui e setar no título lá da view, ok? E essa função aqui, ó, ela tem que estar aqui declarada, tá? Para inicializar ali o carregamento aqui do WebView, tá? Uma outra coisa que eu não fiz aqui ainda é você precisa aqui no manifest, na configuração aqui do aplicativo, usar essas duas linhas aqui de comando, ó, que é para autorizar o uso da internet, tá? Inclusive se ele não tem internet, o Android já dá o aviso, né? Fala que não está com acesso à internet, né? Então, faz isso aqui no Android Manifest também. E eu acho que
deve estar funcionando aqui, ó. Também no simulador a gente não consegue ver o vídeo do YouTube, tá? Ele vai até aparecer aqui, mas o play ele não dá. Mas isso aí você pode testar no aparelho. Ok? Então, selecionei aqui algum treino. Quando eu clico em algum dos exercícios, ó. Ok? Ele já até mandou aqui no nome do item, o valor dele, né? Aqui dentro do WebView ele carregou o vídeo do YouTube para mim e setou, pegou lá o valor do put extra da intent e setou o nome aqui do título, tá? Ó, se eu pegar outro vídeo aqui, o vídeo vai sempre carregar o mesmo, né? Já falei que é só tratar lá com o switch, mas o título a gente está alternando, ok? E pode ver que aqui no simulador não vai rolar mesmo, ele vai ficar carregando só o vídeo. Olha, até apareceu a barrinha do player, tal como vai ser no aparelho, né? Mas ele não vai aparecer o vídeo, ele não toca o vídeo aqui, ok? Só no device mesmo. Quando eu clicar nesse outro botão aqui agora, ele deve chamar a outra view, que é a view tela treino run, ok? Então isso aqui basta eu usar aqui um event on click, né? Eu só esqueci de linkar ele aqui. Um clique, já está lá. Load tela treino run. Vamos só ver se está funcionando. Então, aparentemente aqui está funcionando, tá? Eu linkei também. Quando você clicar no botão iniciar treino, ele precisa carregar essa função, né? Load tela treino run. A gente criou a activity treino run, ele também automaticamente já criou activity tela e content tela treino run, ok? Então, vamos só no XML aqui, ó. Ele já está linkado, ó, on click load tela treino run. A função está aqui, então eu vou executar. Ok, então quando eu clicar numa lista, ó, no item, ele trouxe o vídeo, setou o label do título, carregou o vídeo. Se eu clicar aqui em iniciar treino, ele já chamou essa nova activity que a gente criou aqui. Ok? Próximo passo aí é, vamos entender aí como a gente usa o sintetizador de som e a gente vai fazer a view do relógio aqui, tá? Que ela vai contar em que exercício que você tá e vai te dar um tempo de exercício e um tempo de descanso entre cada exercício e vai contando o tempo ali. Ok? Para a gente adicionar o recurso de locução, né? Ele chama aqui no Android Text to Speech, né? Ele faz, ele converte um texto, um string, em uma locução, ok? Então é bem simples, ó. Você pode chegar aqui. A gente precisa criar um objeto. Aqui eu estou na tela. Vamos lá para a tela principal, ó. Deixa eu fechar todo mundo aqui. No main. Então eu vou criar aqui um objetinho que é um text to speech, tá? Que ele vem nessa classe aqui, tá? TTS object. Esse TTS object aqui, ó, eu vou inicializar ele aqui. Então pode ser aqui no final da função onCreate. Ó, a gente vai precisar dessa função aqui, ó. TTS object, eu inicializo ele com o new, tá? Na inicialização dele eu já adiciono um listener, tá ok? Quando ele for inicializado com sucesso, ó, ele já vai falar a primeira frase aqui, ó, select your training. Se não, ele faz um toast aqui e fala que não suporta a voz aqui, ok? Então,
Só com essa linha de comando aqui, a gente consegue executar aqui um string, ok? Então, vou inicializar ele aqui. Daria para a gente setar algumas línguas aqui para o text-speech, tá? Mas nesse pacote aqui, ele não tem português. Tem inglês, italiano, alemão, mas não vai ter português aqui por enquanto. Select your training. Ok? Então ele funcionou aqui, ó. Vamos executar ele de novo para a gente ouvir, ó. Deixa eu aumentar aqui o volume. Select your training. Ok? Então é carregar a classe, criar um objeto, inicializar ele, criar a classe, inicializar o objeto aqui, tá? E aí com o evento do listener, você consegue saber se é suportado no aparelho que está rodando, né? Dependendo da API dele, ou não, ou ele abre um toast ali para dizer que não rola a voz. Ok? Então isso aqui lá na hora do treino a gente vai falar. Inicia o treino, né? Start, stop. Vai falar quando está faltando 3 segundos para acabar. Ok? Então, na verdade, a implementação vai ser exatamente a mesma que a gente usou aqui na tela inicial. Ok? Aí, quando você clica aqui, ele seleciona a lista do treino. Quando você clica no treino, no exercício, ele muda para essa view aqui que ele vai te mostrar o vídeo explicando como é o exercício. E quando você der o iniciar treino, ele vai estar chamando essa outra view aqui, que é a tela treino run, ok? Então, essa tela aqui, ó, eu não quero esses componentes aqui, ó, deixa eu só apagar eles aqui. Ok? Essa tela, como que ela vai ser, ó? Ela vai ter um botão, deixa eu abrir aqui, eu tenho até um print aqui. Ó. Ela vai ter um botão aqui em cima que você vai iniciar o treino. Um texto que vai falar o exercício atual, o tempo que está rolando e o próximo exercício, ok? Não está aparecendo aqui, mas quando você chegar no final também, ele vai entrar com uma animação de uma estrelinha aqui, vai entrar com som também, vai fazer um plim, ok? Então, para indicar que você terminou o treino, vai acontecer esse evento aí da estrelinha entrando, ok? Então, deixa eu só usar esse código aqui por enquanto. Vamos só criar os componentes aqui na tela, tá? Então eu vou criar aqui um botão. Ele pode ficar justificado aqui em cima. Ok? Quando você clicar nele, ele inicia o treino, muda o label dele. Quando você clicar de novo, ele pausa o relógio, tá? Ele vai ficar alternando ali entre play e pause, tá? Aqui, ó, vamos usar um linear layout centralizado no meio, na vertical, tá? E a gente vai usar uns textos aqui, ó. Um texto que é o título, né? O exercício que eu tô, o tempo. Vamos pegar um small text aqui. Próximo exercício e o nome do próximo exercício, tá? Esse layout aqui, eu vou justificar ele aqui no meio, ó, vou dar um wrap nele. Todos esses textos aqui, ó, vamos usar aqui text alignment, centro. A gente alinha ele também aqui, ó. Center horizontal, ok?
Eu quero aumentar também um pouco o tamanho do texto, ó, text size. Um pouquinho mais até, ó. Esse aqui, como vai ser o tempo, né? Eu vou deixar ele bem grande aqui. Vamos só nomear esses caras aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o exercício. Texto. Exercício atual. O tempo, né? Então texto tempo. Aqui vai estar escrito próximo exercício. Pode ser bem pequenininho também. E aqui vai estar escrito o próximo exercício, sei lá. Texto, exercício próximo, ok? Então, identifiquei só eles, formatei todo mundo. Eu vou usar um outro componente aqui embaixo, ó, que é o Progress Bar, horizontal, para você saber ali mais ou menos do exercício onde você está. Tá? Deixa eu só alinhar ele bem no meio aqui, ó, e abaixo, ok? E vou dar aqui a largura dele, Match Parent. Também vou identificar essa barra aqui, ó, como meu Progress Bar. Ok? Então, eu tenho aqui todos os elementos que eu preciso, todos os componentes. O meu código aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Tem bastante código aqui, mas ele é bem simples, tá? Não tem nada de muito complexo aqui. Então, deixa eu só linkar os IDs dos objetos, né? Então, esse aqui é botão início. Ok? Então, botão início. Aqui, ó. Eu esqueci de dar esse ID, ó. Ele vai chamar texto, título, próximo exercício. Só não se confundir aí. Texto, título, próximo exercício. Aqui, ó, eu estou declarando o layout, o ID do layout, porque eu vou mudar a cor do fundo da view. Tá? Quando você mudar de exercício, ele muda a cor do fundo da view quando ele entra em descanso, tá? Então, eu vou declarar o meu layout aqui, ó, o relativo layout. Eu vou dar um ID para ele aqui. Ok? Fundo view treino. Então, vamos analisar aqui o que esse código está fazendo. Ó. Tenho aqui as minhas classes importadas, tá? Na verdade, o que tem aqui de diferente, eu imagino, seja o Countdown Timer, tá? Progress Bar, que a gente não trabalhou ainda com ele. E o Media Player, que é para soltar o som, né? O Countdown Timer, ele vai ser o relógio mesmo. A gente vai disparar aqui um timer que vai ficar contando de 1 em 1 segundo para atualizar o texto, né? Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Então, a gente... Aqui, eu estou meio que fazendo de uma forma... Não seria mais correta, assim, né? Mas só para a gente poupar um pouco de código para entender melhor. Eu estou declarando aqui ó, a lista do treino, tá? Mas lembra que a gente poderia fazer lá um switch, né? Assim como a gente carregou a tela lá de exercícios, né? Pegar lá intent, fazer o switch, ver qual que foi selecionado e tal. Aqui não vai interessar pra gente, porque é um pouco redundante, né? Então eu vou criar aqui uma string, beleza? É a lista do treino que eu tenho. Eu vou ter uma segunda string também, que ela vai aparecer aqui agora pela primeira vez, que é uma string do mesmo tamanho que essa, mas é uma string de números, tá? Vai ser o tempo de cada exercício.
Primeiro exercício, 10 segundos. Segundo, 10 segundos. Terceiro, 10 segundos. Ok? Vou inicializar algumas variáveis aqui. Qual exercício que foi... qual exercício que você está no momento, né? Qual desses aqui para você ir contando de exercício em exercício. O tempo do exercício atual. O tempo de descanso entre um exercício e outro, que eu criei aqui é 10 segundos mesmo. O estado do treino, se ele já acabou. E dois booleans aqui, né? E um boolean para ele dizer lá se ele já disse que falta 3 segundos, tá? Aqui eu estou identificando, estou declarando, né? O progress bar, os textos que eu criei lá. Aqui vai aparecer um componente, ó, que é a imagem da estrelinha, que eu esqueci de criar. Então vamos voltar lá no content tela treino run. Vamos criar aqui um image view. Pode ser aqui, ó, filho do relative layout mesmo. Esse image view, ó, o source dele vai ser a imagem da estrela que a gente já importou. Ok. Vamos só alinhar ela aqui no meio da tela, ó, e deixá-la bem maior. Vou deixar ela em cima de todo mundo. O tamanho dela aqui, ó. Vamos pôr um pouco maior, ó. Tem que mais ainda, ó. Ok? E vou só centralizar ela ali, ó. Na horizontal. Na vertical. Ok? Então no final, essa estrelinha aqui ela vai sair girando aqui, vai aparecer. Eu vou também dar um alfa nela aqui, ó. Alfa 0. A gente faz uma animação de fade nela também, abrindo ali, tá? Então ela vai ser declarada aqui. O relative layout, botão, um timerzinho que eu vou usar lá para contando o tempo. O meu text to speech. O treino selecionado, tá? Porque ele veio de uma outra intent para cá. Eu vou até identificar ele aqui, mas a gente não vai usar, né? Porque a gente vai usar esse mesmo treino aqui, né? Aí beleza, aí você inicializou aqui o onCreate, achou todo mundo no layout pelo ID. O tempo do exercício, ó, ele vai receber o exercício atual um número, né? Ele começa em 0 e ele vai andando de casa em casa, né? Então, o tempo do exercício vai receber aqui a lista de tempos, a posição 0, na verdade, né? Antes de inicializar. Vai setar o tempo do exercício, setar a barra de progresso, o máximo dela. A barra de progresso é quantas unidades ela vai ter aqui, tá? No caso, como ela vai andar um treino, um descanso, um treino, um descanso, um treino, um descanso, eu multipliquei o tamanho por 2, né, para bater o tamanho do array, da lista. E 0 o progresso da barra aqui, ok? Aqui eu estou pegando o número do treino que foi selecionado, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na tela do exercício, né? Dando um switch para inicializar a minha lista aqui. Ok? Seto os dois textos ali, com o nome do exercício atual e do próximo exercício. Ó, exercício atual mais 1 é o próximo item da lista. Aqui eu inicializo o texto text to speech, ó, e falo para ele falar um get ready, tá? Para você se preparar. E quando você clicar no botão, ele vai inicializar o treino, tá? Pode ver que ele vai chavear esses estados aqui.
ou ele inicializa o próximo exercício, ou ele para o tempo quando acabar o exercício ali. Desculpa, quando acabar o exercício não, quando você clicar de novo no texto. Tá? Pode ver que ele alterna também o set text do botão para entre pause e continue. Tá? Vamos só associar o botão quando eu der o evento onClick. Ele já vai, ó, clica botão. Ok? Aí quando ele inicializar, ó, próximo exercício, ele vai vir para essa função, vai falar um start, vai atualizar a barra de progresso, vai andar em 1 a barra de progresso, e aqui que está a chave desse exercício. Na verdade, isso aqui é o que a gente não conhece ainda, que é o nosso timer, tá? É o evento de tempo. O que ele vai fazer? Aqui ele vai registrar um timer, um countdown timer. OnTick, também que ele está registrando aqui, ó, o tempo que ele vai ter, ó, é o tempo de exercício que eu tenho, no caso vai ser 10 segundos, vezes 500, ó. O certo aqui é vezes 1000, tá? São 1000 milissegundos, quer dizer, 1 segundo. Ok? Então, de 1 em 1 segundo até chegar em 10, que é o tempo do exercício, né, o que está setado, né? Ele vai andando de 1 em 1 segundo, de 1000 em 1000 milissegundos, atualizando o label do tempo. Ok? Então ele roda essa função, atualiza o label do tempo. Ok? Se o label do tempo tiver menos que 3 segundos, ele fala, falta 3 segundos. Ok? Quando acabar esse timer aqui, ó, quando acabar os 10 segundos, ele dispara essa função, onFinish. Ok? Se quando ele terminar, você estiver no último exercício, ou o exercício atual for menor que o tamanho da lista de treino, ele parte lá para a função inicia descanso, tá? Que a gente vai ter aqui a função aqui embaixo. Se não, quer dizer que você está no último treino da lista, ele acaba o treino. Ok? E aí ele vai mudar a cor do fundo da tela, vai setar o texto para o exercício atual. E aqui mais uma vez, ó, ele vai perguntar se o próximo, se você está no último exercício, né? Aqui na verdade ele só está setando os dois textos, né? O treino que eu tô e o próximo treino, né? Se você estiver no último treino, ele também set text, como não tem próximo treino, ele dá 3 pontinhos ali no set text. Ok? Aqui a função inicia descanso, ela é igualzinha, inicia o treino, próximo exercício, né? Ela vai contar tantos milissegundos, né? Tantos segundos. Vamos deixar 1000 aqui também para ele ir de 1 em 1. Depois a gente dá uma acelerada ali para chegar no final. E ele vai contar de 1 em 1, vai decrementando o descanso, tá? Se chegar no final, ele dispara o próximo exercício. Aí lembra que se ele entrar na função próximo exercício e tiver acabado, ele dispara acabou o treino. A função acabou o treino, ela não faz nada, ó. Ela só faz a animação da estrela, ok? Pode ver que eu estou usando aqui, ó, ela seta o texto, ela treino concluído, seta a escala em XY da estrela para 0 e usa esse método aqui, animate. Ó, eu já estou animando vários parâmetros ao mesmo tempo aqui. Escala em X e Y, rotação e o tempo dela. Pode ver que o método da animação aqui é um pouco diferente do que eu usei aqui para animar a imagem no início, ó. O alfa da imagem, né? Tá? Pode ver que ele está dando um aviso aqui também, ó. Se eu deixar o mouse em cima, ele vai falar, o API level requer 12, tá? O meu está setado para 8. Vamos mudar lá no Gradle, ó. Aqui. Ó, tá 8, ó. Vamos mudar aqui 12. Vou dar um sync aqui. Ok? Que essa matemática aqui da animação só vai estar disponível do 12 ali para cima, tá? Esses interpoladores de animação.
Ok? Quando acabar o treino, então ele faz a animação da estrelinha, muda o fundo da tela e dispara, ó, essa linha aqui, o Media Player, dispara o som que eu tenho lá na pasta RAW, que eu tinha já colocado ele lá, né? E aí dá um Enable no botão, para você não conseguir apertar o play do botão mais. Some com os textos, né? Dá um alpha neles e dá um treino concluído, ok? No final aqui, essa funçãozinha onDestroy, ela serve só para, se você fechar ali a activity, ele parar a minha fala, tá? Se de repente ele está no meio da fala e você destrói ali o layout, ele não continua falando, né? Então, você vai fechar o aplicativo, ele continua no fundo ali falando, né? Ok? Então, assim, o ideal, eu acho, para vocês desenvolver essa parte do exercício seria começar colocando o timer, colocando primeiro o evento de atualizar o textinho dele, tá? E aí vocês vão vendo acontecendo passo a passo, né? Aqui, como tem o código já está começando a ficar um pouquinho grande, né? Aqui deve ter umas 150 linhas de código, tá? Eu quis meio que explicar ele inteiro primeiro, né? E aí eu acho legal vocês irem passo a passo, tenta ir vendo evento por evento acontecendo. A única coisa que faltou aqui foi só eu identificar a imagem da estrelinha, tá? Então o ID dela aqui vai ser imagem estrela. Ok? Então, vamos fechar todo mundo aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, imagem estrela. Eu vou só dar uma acelerada no relógio aqui, ó. Ao invés dele ter 1000 milissegundos, né? Eu vou deixar ele com 300. Para ver a simulação ali do teste mais rápido, tá? Então, eu vou executar ele aqui. Select your training. Então, iniciei. Get ready. Start. 3 seconds. Rest. 3 seconds. 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 Start. Então, se eu clico no pausar, ele congela o relógio, muda o label, Start. continua. 3 seconds. Rest. 3 seconds. Start. 3 seconds. Rest. 3 seconds. Start. 3 seconds. Rest. 3 seconds. Start. O último exercício não tem. No final ele executa a animação da estrelinha entrando. Ok? Então, algumas ideias aí que você pode implementar no aplicativo. Seriam níveis de dificuldade que vão mudar os treinos, os tempos. Poderia fazer quando o usuário concluir um treino, ele ganha uma estrelinha de ouro, de prata, de bronze, né? Então, vários recursos aí seriam bem legais para se implementar num aplicativo desse. Isso daqui pode ser usado, como eu tinha dito, para várias aplicações, né? Você pode pensar que até na academia do seu bairro aí você pode estar criando um aplicativo para treinar os alunos, né, de repente.